Dizem que a juventude perdoa qualquer ofensa, apagando-as da memória com a borracha macia do tempo. Mas certas palavras alheias se gravam na consciência para sempre, como um ferro em brasa na casca de uma árvore, deixando cicatrizes invisíveis, mas profundas. E por vezes é preciso viver uma boa parte da vida para compreender uma verdade simples. A crueldade alheia não é uma sentença pessoal sua. É apenas o reflexo distorcido do vazio interior de quem a emana. Muito bem, terceiro ano. Silêncio na sala. A voz aguda de Dona Marta Helena cortou o ar como um estilete, sobrepondo-se ao zumbido alegre das conversas. Ela estava de pé, ao lado da lousa, com as palmas das mãos firmemente apoiadas na borda da mesa do professor. Seu tailleur cinza escuro, de corte rigoroso, caía impecavelmente. O penteado rígido, fixado com laquê, mantinha cada fio de cabelo em seu devido lugar. O sol de maio de 1998 entrava pelas vidraças embaçadas do laboratório de química, iluminando a densa suspensão de pó de giz no ar. Larissa estava sentada na última carteira, perto da janela, com a cabeça baixa. A garota tinha 17 anos, mas ao longo dos anos escolares dominara com maestria a arte de ser invisível. Escondia-se num suéter bordô largo e esgarçado que ganhara de uma vizinha do seu andar. A lã, grossa e áspera, pinicava desconfortavelmente seu pescoço. Mas aquele suéter servia como uma espécie de armadura contra o mundo exterior. Vou ler a lista final para o baile de formatura, continuou a professora, marcando cada sílaba com sua voz alta e impostada. Atenção, a lista inclui apenas aqueles que pagaram valor integral. Dona Marta Helena percorria as páginas do diário de classe com uma pesada caneta tinteiro. Larissa ouvia a enumeração dos sobrenomes com indiferença. Nos bolsos de sua saia desbotada não havia um único centavo. Há muito tempo se conformara com a ideia de que não teria formatura. Desejava apenas uma coisa: receber o diploma de papelão o mais rápido possível e deixar aquelas paredes para sempre. Siqueira, Tavares, Vasconcelos. E é só. A turma explodiu numa comemoração ruidosa. As meninas discutiam animadamente os modelos dos vestidos. Os rapazes debatiam sobre a música que tocariam no aparelho de som. Dona Marta Helena? A voz calma e confiante de Heitor soou da primeira fileira. O rapaz era filho do dono da maior empreiteira da cidade, a força motriz da economia local. Tinha um porte atlético, um olhar franco e vestia uma camisa importada de algodão de alta qualidade. E a Larissa? A senhora pulou o sobrenome dela. Um silêncio pesado e vibrante pairou sobre a sala. Larissa encolheu-se na cadeira de madeira dura, sentindo fisicamente as dezenas de olhares cruzando-se em suas costas. Desejou se dissolver no ar, afundar através do linóleo velho e gasto. A professora ergueu a cabeça lentamente. Seus lábios se contraíram numa linha fina e desdenhosa. Heitor, parece que você confundiu um evento escolar com uma campanha de caridade. A voz de Dona Marta Helena tinha uma entonação teatral, como se ela estivesse lendo um pronunciamento de um palanque. O baile é pago pelos pais, incluindo seu respeitável pai, a quem todo o corpo docente agradece imensamente. É um evento de status. Esperamos convidados de honra da cidade, para que precisaríamos da presença de... Ela fez uma pausa calculada, medindo Larissa com um olhar pesado e inquisidor. Elementos marginais. A Larissa virá buscar o diploma na secretaria durante o dia, para não estragar a festa das pessoas normais com sua aparência. Alguém na fileira do meio soltou uma risadinha. O riso feminino cortou o ar como um caco de vidro. Larissa fitava a superfície arranhada da carteira. O tampo de madeira, com iniciais entalhadas, parecia agora a única ilha de segurança no mundo. Sua respiração falhou. A garganta se contraiu num espasmo doloroso. Heitor empurrou a cadeira bruscamente. As pernas de metal arrastaram-se pelo chão com um rangido prolongado, quebrando o torpor da classe. O jovem se ergueu em toda a sua altura considerável. Evento de status? Ele falava baixo, mas cada palavra caía com peso, como um chumbo. Esta é a despedida da escola para todos nós, e a senhora está simplesmente humilhando uma pessoa em público. Sente-se, Heitor. O tom da professora vacilou. Havia nele notas de ameaça e súplica ao mesmo tempo. Existe um certo nível na sociedade e regras de decoro que não devem ser violadas por causa do seu idealismo juvenil. Se as suas regras de decoro são medidas pela espessura da carteira e pela roupa que uma pessoa veste, então eu não tenho nada para fazer numa festa como essa. Heitor jogou a pesada mochila de couro sobre o ombro. Pode me riscar da sua lista. O que você pensa que está fazendo? Indignou-se Dona Marta Helena, saindo nervosamente de trás da mesa.
O seu pai, o meu pai, interrompeu o rapaz, caminhando em direção à porta, ganhou o dinheiro dele com o próprio trabalho. Eu ainda não ganhei nada, portanto, não uso meu pai para encobrir a sua maldade. A porta pesada da sala bateu com força. Um silêncio viscoso e pegajoso se instalou na classe. Dona Marta Helena ficou parada perto da lousa, o rosto coberto por manchas vermelhas de raiva. Ela não esperava um golpe tão audacioso daquele a quem se acostumara a bajular por anos. A aula acabou, disse ela com a voz embargada e, pegando o diário de classe nervosamente, deixou a sala apressada. Larissa guardava os cadernos em sua bolsa de lona surrada. Os dedos não obedeciam bem, tremendo finamente. Nenhum dos colegas se aproximou dela. Eles desviavam o olhar com esmero, formando pequenos grupos e cochichando. Ao sair para a rua, a garota inspirou profundamente o ar quente de maio. A cidadezinha de Ribeirão da Serra vivia sua vida pacata e agitada. Ônibus amarelos e velhos roncavam com esforço. Perto da padaria, uma longa fila se formava para o pão fresco. O aroma denso e adocicado de massa quente e casca assada chegou até Larissa. Ela caminhava pela calçada esburacada, desviando-se mecanicamente das crateras no asfalto. Os pensamentos se emaranhavam num nó apertado. O gesto de Heitor não se encaixava em sua cabeça. Por que ele fez aquilo? Eles nunca haviam conversado, nunca se sentaram na mesma carteira. Ele pertencia a outro mundo, onde viagens ao exterior, tênis novos e um futuro planejado por pais influentes para a década seguinte eram a norma. Ela, por outro lado, vinha de um apartamento úmido num bloco habitacional na periferia operária, onde a principal questão diária era: será que mamãe chegará em casa sóbria hoje? O vento despenteava seus cabelos escuros e densos, embaraçando os fios. Larissa apressou o passo. No seu prédio havia um cheiro persistente de reboco úmido e poeira. A garota girou a chave emperrada na fechadura frágil e empurrou a pesada porta. Da cozinha vinha o riso rouco e estridente de sua mãe e o tilintar de um copo americano na mesa de plástico. "Olha só quem chegou, a santinha do pau oco!" gritou a mãe, notando Larissa no corredor mal iluminado. Os cabelos da mulher estavam desgrenhados, o roupão desbotado, mal amarrado. Nosso intelectual chegou. "E aí, quando é o seu baile? Vamos fazer um vestido com um saco de batatas?" Larissa não disse uma palavra. Tirou silenciosamente os sapatos gastos, colocou-os cuidadosamente num canto e foi para seu pequeno quarto, fechando a porta imediatamente com o ferrolho de metal. Ali, no parapeito da janela, estava sua única tábua de salvação naquele mar de desesperança. Uma pilha de cadernos. Ela não apenas desenhava roupas neles. Ela construía silhuetas complexas, inventava moldes ousados, escolhendo mentalmente a textura do tecido para cada esboço. Em suas fantasias, sentia o peso do veludo, a frescura da seda fluida, a densidade do linho natural. Naqueles cadernos, ela vivia há muito tempo numa dimensão completamente diferente, bela e pura. Pela parede fina, ouviu-se o arrastar de passos pesados. Seu pai havia voltado. Geraldo trabalhava como carregador na central de abastecimento local. Anos atrás, ele era considerado o melhor relojoeiro da fábrica de relógios da cidade, um homem com mãos de ouro. Mas a empresa faliu. Pagaram um salário com engrenagens defeituosas e a fibra interior de Geraldo se partiu. Primeiro ele buscou consolo nos feriados, depois a cada fim de semana, e logo os dias se fundiram num fluxo cinzento e turvo. Larissa escutou com atenção. Na cozinha começou a briga habitual e cansativa. "Onde você estava até agora?" exigia a mãe com voz esganiçada. "Pagaram o salário?" "Me deixe em paz, Sônia", respondeu o pai com uma voz rouca e abafada. "Não teve pagamento hoje. O chefe prometeu para amanhã." "Mentiroso! Bebeu tudo de novo, seu traste." Ouviu-se o barulho de um banco sendo arrastado com força. Larissa fechou os olhos com força. Os sons agudos da briga golpeavam seus tímpanos. Ela odiava aquelas noites mais do que tudo no mundo. 10 minutos depois, bateram suavemente em sua porta. "Lari, filha, abre." Ela destrancou o ferrolho. O pai estava no umbral da porta, as costas curvadas pelo peso dos anos, cabelos grisalhos precoces nas têmporas, a graxa de máquina impregnada nas mãos calosas que nenhum sabão conseguia remover. Sua jaqueta velha cheirava a cigarro barato e poeira da rua. "Não brigue com ela", pediu Larissa em voz baixa, olhando para o chão. "É inútil." Geraldo entrou pesadamente no quarto, sentando-se na beirada da cama velha.
As molas de metal rangeram queixosamente sob seu peso. Senta aqui perto, disse ele, olhando para algum ponto acima da cabeça dela. Larissa sentou-se na cadeira de madeira perto da janela. O pai ficou em silêncio por um longo tempo, lutando para organizar os pensamentos. Sua respiração era entrecortada, como se cada inspiração exigisse um esforço incrível. O que aconteceu na escola hoje? Perguntou ele de repente, sem olhar para a filha. Nada de especial. Entregaram o calendário das provas finais. Não minta para o seu pai. Encontrei o Heitor, o filho do dono da empreiteira, perto da padaria. Ele é um rapaz direito, honesto, diferente de muitos. Ele veio até mim e me contou tudo sobre aquela sua bruxa arrumada. Larissa baixou a cabeça. O rubor quente da vergonha queimou suas bochechas. A última coisa que ela queria era que seu pai soubesse da humilhação de hoje, que sua única filha fora publicamente arrastada na lama, chamada de marginal. Eu não preciso desse baile, pai, disse Larissa com firmeza, tentando fazer sua voz soar o mais estável possível. Vou só pegar o diploma e ir embora. Geraldo esfregou o rosto com as mãos ásperas. O gesto revelava seu extremo desespero interior. Você está certa, filha. Você não precisa daquilo. Lá, entre eles, você não tem nada o que fazer. Você é diferente, completamente diferente. Ele desajeitadamente alcançou o bolso interno de sua jaqueta de lona puída. Os dedos grossos lutaram com o zíper de metal emperrado. Finalmente ele tirou uma lata de biscoitos de metal, velha e muito amassada. Na tampa gasta, mal se distinguia o desenho desbotado de uma flor. Geraldo estendeu a lata silenciosamente para Larissa. O metal estava estranhamente frio em suas mãos. "O que é isso?" perguntou a garota, sem entender. "Abra." Ela abriu a tampa com dificuldade. Lá dentro, bem compactadas, havia notas amassadas, de 10, de 50, algumas raras notas de R$ 100. Notas velhas, novas, sujas, coladas com fita adesiva. Larissa olhou para o pai, incrédula. "Pai, de onde veio isso?" Geraldo deu um sorriso amargo, como um absinto seco. Juntei por 3 anos, Lari, desde que percebi de vez que sua mãe e eu estávamos indo para o fundo do poço. Comecei a pegar mais carga, fazer o turno dos outros, descarregar caminhões à noite. Escondi umas notinhas amassadas no forro da jaqueta e dizia para sua mãe que o chefe tinha me multado por quebrar alguma coisa. A vontade de beber me quebrava, filha. Oh, como era terrível. Você passa perto do bar à noite, a garganta queimando. A nota de 50 no bolso. Era só estender a mão, mas eu cerrava os dentes até sangrar. Lembrava de você debruçada sobre seus cadernos à noite, desenhando aquela beleza toda, e passava direto, continuava andando. As palavras do pai caíam pesadamente, penetrando fundo, quebrando os muros de alienação que Larissa havia construído. Ela olhava para aquele dinheiro sujo e amassado e compreendia seu valor monstruoso. Não eram apenas reais de 1998. Era a vontade cristalizada de seu pai, sua luta diária, excruciante e invisível contra seu próprio demônio terrível, em nome do futuro fantasmagórico dela. Geraldo respirou fundo. Uma tosse seca e violenta sacudiu suas costas curvadas. Larissa permaneceu imóvel, com medo de assustar aquele momento frágil de dolorosa sinceridade. "Sabe, Lari," a voz do pai tornou-se mais baixa, adquirindo entonações profundas e pensativas. "Quando eu consertava os mecanismos na fábrica de relógios, havia uma lei principal. Se a mola principal por dentro estivesse enferrujada, não adiantava polir o vidro, não adiantava lustrar o mostrador. Os ponteiros iam parar de qualquer jeito. Na nossa cidade, essa mola enferrujou há muito tempo. As pessoas são más por impotência e desesperança. Sua professora, como é o nome dela, Marta Helena. Ela não cospe veneno por riqueza de alma. Ouvi dos homens lá no depósito que o marido a largou. Fez as malas um dia e se mudou para a casa de uma mais nova. Agora ela desconta em vocês, que não podem se defender. O mal, filha, sempre procura o alvo mais fraco, aquele que não se atreve a revidar. Você, para ela, é o alvo perfeito." Larissa ouvia e dentro dela era como se uma chave pesada girasse, abrindo uma nova perspectiva sobre as coisas habituais. Engolir tornou-se doloroso, como se um miolo de pão seco estivesse preso na garganta. Ela sempre percebera o ódio da professora como um dado, uma punição por sua pobreza. E agora, diante dela, surgia a imagem de uma mulher profundamente infeliz e solitária, que escondia sua catástrofe pessoal por trás de um penteado perfeito e um tom autoritário. "Pegue." O pai empurrou a lata de metal para mais perto dela.
O metal soou surdo contra a superfície de madeira da mesa. Amanhã mesmo vá à secretaria, pegue seu diploma e vá para a rodoviária. Na capital, tem um curso técnico de moda e confecção no Senai. Perguntei para o nosso despachante, a sobrinha dele estuda lá. Eles dão alojamento. Lá seus desenhos serão valorizados como merecem. Ele se levantou com dificuldade. As velhas molas de ferro da cama rangeram longamente. O homem deu um tapinha desajeitado no ombro da filha. Sua mão era áspera, dura, mas naquele gesto simples residia toda a ternura não gasta de que ele era capaz. Não olhe para trás, Lari, e não guarde rancor de mim e de sua mãe. Nós cavamos nosso próprio buraco, e nele ficamos. Você não tem nada que fazer aqui. Não leve a raiva com você. É uma bagagem muito pesada. Com ela, você não vai longe. Pegue seus desenhos e construa sua vida do zero. Geraldo saiu, fechando a porta rangente atrás de si. A noite se arrastou, tortuosamente longa, a escuridão densa caindo sobre as janelas. Larissa sentou-se no chão duro, arrumando suas coisas. A sacola de lona cheirava poeira, a sótão velho e a camomila seca. A garota arrumou cuidadosamente no fundo os cadernos com seus esboços, seu único tesouro verdadeiro. Havia pouquíssimas roupas. Um par de camisetas, um suéter reserva de malha grossa, uma calça escura surrada. Os sons da briga na cozinha há muito haviam cessado, substituídos pelo ronco pesado e rítmico da mãe. Larissa passou as mãos pela capa lisa do caderno de cima, sentindo com as pontas dos dedos o frescor leve do papelão. Amanhã, sua vida mudaria para sempre. O amanhecer tingiu o céu cinzento sobre Ribeirão da Serra em tons opacos de cinza e rosa. A névoa da manhã cobria os telhados dos prédios de 5 andares como um cobertor úmido e denso. O ar na rua estava úmido, cortante. Entrou instantaneamente por baixo de sua jaqueta fina. Larissa saiu do prédio, tentando andar sem fazer barulho. As solas de borracha de seus sapatos velhos amorteciam suavemente seus passos no asfalto úmido e rachado. Em algum lugar ao longe, a vassoura de um gari sussurrava ritmicamente, quebrando o silêncio da manhã. A escola estava imersa num vazio incomum e retumbante, que amplificava muitas vezes o som de cada passo. A secretária, uma mulher corpulenta com óculos de lentes grossas, olhou com desaprovação para a visitante madrugadora. Soares. Ela verificou o sobrenome no diário. Por que tão cedo? A cerimônia é só à noite. Mandaram eu vir buscar meus documentos agora, respondeu Larissa com um tom uniforme, desprovido de emoção. A secretária bufou alto, balançando a cabeça em desaprovação, remexeu numa alta pilha de pastas de papelão e estendeu-lhe o fino livreto azul. Assine aqui nesta linha e devolva a caneta. A capa do diploma era lisa, com um leve brilho. Larissa apertou-a com força na mão, apenas algumas folhas de papel com carimbos, mas era aquele documento que cortava o cordão umbilical invisível que a ligava ao passado. Ela saiu para a ampla escadaria da escola, respirando a plenos pulmões o ar fresco da manhã. Vindo em sua direção, subindo lentamente os degraus de concreto, estava Heitor. O rapaz parecia amassado, com olheiras escuras sob os olhos de uma noite sem dormir. Ao ver Larissa com a volumosa sacola de viagem, ele parou. Indo embora? Perguntou ele diretamente, sem rodeios. Sim, agora mesmo. Para a rodoviária e para a capital, faz bem. Heitor enfiou as mãos fundo nos bolsos da jaqueta. Não há nada para pescar neste pântano. Ele te engole e você nem percebe. Larissa olhou para ele. Pela primeira vez em 10 anos de estudo, eles estavam tão perto, conversando sem as zombarias dos outros e o barulho da escola. Obrigada, disse a garota em voz baixa, por não ter ficado em silêncio ontem na aula, por ter me defendido. Heitor deu de ombros de forma vaga. Ontem à noite fiquei muito tempo olhando para o meu pai. Ele ligava para o gerente do restaurante, indicando quem sentaria onde, qual menu servir, como arrumar as mesas. E os professores, eles apenas assentiam em silêncio. E de repente senti tanto nojo. Eu não quero viver assim. Não quero comprar o respeito dos outros. Ele fez uma pausa, olhando para o pátio vazio da escola. Boa sorte, Larissa. Espero sinceramente que você se torne quem sonha ser. O rapaz a contornou e desapareceu atrás das pesadas portas de entrada da escola. Larissa o observou, sentindo um estranho e caloroso sentimento de gratidão nascer dentro de si. Acontece que no mundo dos ricos e bem-sucedidos também há lugar para a dor da alma e a busca por justiça. A rodoviária da cidade a recebeu com um cheiro denso e sufocante de diesel barato, óleo de fritura e pastéis quentes.
Um velho ônibus intermunicipal com uma placa de rota gasta no para-brisa roncava surdamente. O motorista, de camisa xadrez, fumava perto da porta aberta, sacudindo as cinzas descuidadamente no asfalto. Larissa se aproximou da bilheteria. Tirou do bolso algumas notas amassadas de seu pai e as trocou por um pequeno pedaço de papel, seu passaporte para uma nova vida. Ocupando um assento duro perto da janela suja, ela observava as ruas de sua cidade natal se distanciarem. A carroceria de metal do ônibus vibrava finamente. As rodas batiam ritmicamente nas irregularidades da estrada esburacada. Passavam por ela as paredes cinzentas das casas, as cercas de madeira tortas, as estruturas enferrujadas da periferia industrial. A cidade de Ribeirão da Serra, que não lhe dera nada além de um amadurecimento precoce e lições amargas, ficava para trás. À sua frente, estendia-se a interminável fita cinzenta da estrada. O desconhecido não assustava mais Larissa. Ela fechou os olhos, mergulhando em pensamentos sobre novos moldes, tecidos de seda e silhuetas elegantes e rigorosas. Começava uma etapa completamente nova de sua vida, uma folha em branco na qual ela pretendia desenhar seu próprio destino. 10 anos depois, 10 anos é um tempo considerável. Nesse período, velhas estruturas desmoronam, novos edifícios são erguidos, e uma pessoa consegue mudar completamente de pele. Mas a alma aprisionada na carapaça de seus próprios equívocos se ossifica, recusando-se a mudar. O ano de 2008 invadiu a provinciana Ribeirão da Serra com uma profusão de letreiros publicitários chamativos, carros importados nas ruas esburacadas e o eco retumbante do dinheiro vindo da capital. Dona Marta Helena estava diante do espelho alto de seu espaçoso, mas ensurdecedoramente vazio apartamento de 2 quartos. Aos 55 anos, ela ainda mantinha as costas niestêstio-retas. O espartilho rígido de um novo vestido cor de vinho escuro comprimia suas costelas, dificultando a respiração profunda. Mas ceder à idade e ao conforto não estava nos planos da mulher. O tecido denso envolvia sua figura, lembrando uma armadura medieval. Ela borrifou generosamente no pescoço um perfume pesado e adocicado com um forte aroma de jasmim. Pequenas gotas pousaram em sua pele como um orvalho frio. Uma nuvem floral espessa pairou no ar, destinada a abafar o cheiro sutil e persistente de poeira estagnada e de solidão inabitada que se instalara naquelas paredes desde a partida do marido. No silêncio do apartamento, o tic-tac de um grande relógio de parede soava alto, como se medisse os passos de outra pessoa. Esse som rítmico há muito se tornara seu único interlocutor à noite. Hoje era um dia especial, a noite de reencontro dos ex-alunos, seus ex-alunos. Dona Marta Helena ajeitou cuidadosamente o penteado impecável, endurecido pelo laquê, examinando seu reflexo com criticismo. Rugas profundas ao redor da boca denunciavam o hábito de franzir os lábios com frequência e desdém. A mulher passou as pontas dos dedos pela superfície lisa da penteadeira de madeira polida. Ela esperava por aquela noite como um triunfo pessoal. Uma revanche por sua rotina cinzenta e monótona. Estava se preparando para encontrá-los, aqueles que ela lançara na vida adulta 10 anos antes. E sua principal esperança, seu orgulho pedagógico, Heitor. Chegavam a ela fragmentos de conversas na sala dos professores. Sussurravam que ele fora contra o pai influente. Não se tornou economista, mas estudou arquitetura. Abriu seu próprio escritório na capital, projeta casas bonitas e caras, independente, bem-sucedido, imponente. Certamente ele chegaria num bom carro, entraria no salão de atos e todos veriam quem ela havia formado. Seria seu minuto de glória, confirmação de seu status e infalibilidade. Dona Marta Helena jogou um casaco claro sobre os ombros, fechou o fecho de metal apertado de sua bolsa de couro e saiu para a noite fresca de maio. O pátio da escola a recebeu com um burburinho de vozes, o farfalhar da folhagem jovem e o aroma de tinta a óleo fresca. Na véspera, o zelador mandara renovar os bancos do pátio. A agitação festiva a animava. No salão de atos, as mesas já estavam sendo postas. As toalhas brancas e engomadas estalavam agradavelmente sob as mãos das alunas de plantão. Dona Marta Helena, meus cumprimentos. Uma voz grave e encorpada soou atrás dela. Ela se virou lentamente. Diante dela estava o seu Antunes, o novo professor de marcenaria. O homem havia passado recentemente dos 50.
Usava um bigode farto e sempre cheirava a serragem de pinho fresca e a uma loção barata. Em seus dedos grandes e nodosos, ele segurava uma caixa de papelão com guardanapos de papel. Boa noite, seu Antunes, disse ela com um leve aceno de cabeça, demarcando claramente uma distância invisível. Ajudando aqui nossas damas com a organização. O professor sorriu largamente, revelando dentes fortes e um pouco amarelados. E a senhora? Hoje está parecendo a rainha do baile. Que vestido chique. Dona Martelena enrugou o nariz internamente com a palavra chique, mas baixou as pálpebras com benevolência. Obrigada. Hoje é um dia importante. Minha turma mais forte está vindo. A elite, pode-se dizer. Elite é bom. Seu Antunes balançou-se nos pés. Seus sapatos de couro pesados rangeram no parquet velho. Mas a vida, ela iguala a todo mundo. Uns sobem a montanha, outros rolam ladeira abaixo. O importante é que continuem sendo gente boa. A senhora devia sentar a descansar. Posso lhe trazer um chá enquanto os convidados chegam. Em sua oferta despretensiosa, havia uma tentativa sincera e desajeitada de cuidado. Mas para Dona Martelena, essa atenção parecia patética. Ela não precisava de chá na oficina do professor, cheirando a verniz e cola. Ela precisava de pompa, brilho, uma sociedade de status. Deixe essas preocupações, respondeu ela, mais fria do que o necessário. Ainda tenho muitas questões organizacionais. Preciso receber o Heitor, quero dizer, o doutor Heitor. Ele é um homem ocupado, a posição exige. O professor soltou um compreensivo, deu de ombros largos e foi arrumar os porta-guardanapos nas longas mesas, sem mais tentar impor sua companhia. Dona Marta Helena saiu para a ampla escadaria da escola. O ar estava ficando mais frio, o céu tingindo-se em tons densos de anoitecer. Os primeiros convidados já começavam a chegar aos portões de ferro da escola. A professora examinava os rostos que se aproximavam e a cada momento sentia um desapontamento viscoso e arrastado se espalhar por dentro. Pela alameda de asfalto, arrastando os pés pesadamente, vinha Patrícia, a garota mais bonita da turma, o orgulho da escola, para quem Dona Marta Helena previra uma carreira brilhante ou um casamento esplêndido. Agora diante dela estava uma mulher abatida, profundamente cansada, com um olhar apagado. Vestia uma jaqueta barata e mal ajustada. Dos cabelos outrora exuberantes, restava apenas um rabo de cavalo opaco e mal amarrado na nuca. Boa noite, Dona Marta Helena. A voz de Patrícia soava rouca, desprovida de qualquer emoção. De perto, a professora sentiu o cheiro forte e acre de álcool, que nem mesmo uma bala de menta conseguia disfarçar. Olá, Patrícia, disse a mulher, tentando respirar o mínimo possível. Você mudou. A vida me amassou. Sorriu a esbeldade de forma torta, mexendo nervosamente na alça de sua bolsa gasta. A fábrica fechou, o marido bebe, sustento 2 filhos. Não dá para pensar em roupas agora. Patrícia entrou pelas portas abertas do prédio, deixando um rastro de angústia para trás. Outros se seguiram. Ricardo, o antigo representante de turma, sempre um menino arrumado e prestativo da primeira carteira. Agora ele estava de lado, dolorosamente magro, com olheiras profundas. O colarinho de sua camisa não escondia as tatuagens azuladas no pescoço. Corriam boatos pela cidade de que ele cumprira a pena por um roubo qualquer. Ele nem se aproximou para cumprimentar, apenas acenou sombriamente de longe e se virou, cuspindo no gramado. Lá estava Natália, a aluna exemplar e gordinha. Com um ar culpado, ela se queixava a um colega sobre o salário miserável de auxiliar de enfermagem no hospital da cidade. Onde estavam as pessoas bem-sucedidas e brilhantes das quais ela pretendia se orgulhar diante dos colegas? Onde estavam aqueles que deveriam confirmar seu gênio pedagógico? O eco daquela antiga dor que ela outrora distribuíra generosamente aos alunos indesejados, agora retornava a ela na forma desses destinos quebrados e apagados de seus favoritos. Eles não se tornaram a elite. Eram pessoas comuns, esmagadas pelas engrenagens do tempo implacável. Dona Martelena juntou os dedos nervosamente. O metal liso da aliança de casamento, que ela teimosamente continuava a usar, gelava sua pele. Não, Heitor não podia decepcioná-la. Ele era de uma estirpe completamente diferente. Ele certamente viria e salvaria esta noite do fracasso total e da melancolia. O silêncio da rua foi quebrado pelo ronco suave e aveludado de um motor potente. Um longo carro preto de luxo aproximou-se dos portões da escola, deslizando suavemente com seus pneus largos sobre o asfalto irregular. Os reflexos das luzes da rua dançavam na carroceria perfeitamente polida. As conversas na escadaria cessaram instantaneamente. Todos os olhares se voltaram para o carro. A porta do motorista abriu-se silenciosamente.
Heitor pisou no asfalto. Em 10 anos, ele amadurecera, seus ombros se alargaram. Um terno azul marinho caro, perfeitamente cortado, assentava-lhe impecavelmente, realçando sua força calma e confiante. Em seus movimentos não havia pressa nem arrogância, apenas a dignidade de um homem que conhece seu valor e está firmemente de pé. Dona Marta Helena sentiu uma onda quente de triunfo percorrer suas costas. Os lábios se esticaram num sorriso largo e acolhedor. Ela se endireitou ainda mais, esticando os ombros cansados. Aí estava o seu triunfo. Agora todos veriam. Heitor não se apressou em direção à escadaria. Ele contornou o carro lentamente e galantemente abriu a porta do passageiro, estendendo a mão para sua acompanhante. Do interior surgiu uma mulher. Sua mera presença fez com que os outros prendessem a respiração involuntariamente. Ela usava um vestido elegante de um tom profundo de verde esmeralda, feito de seda pesada e fluida. O tecido envolvia suavemente sua figura. Cada costura oculta gritava um gosto impecável e um corte individual de altíssima classe. Nos ombros, um fino chale de cachemira estava jogado displicentemente. Os cabelos escuros estavam presos num penteado simples, mas incrivelmente estiloso, revelando um pescoço longo e gracioso. Ela se apoiou no braço de Heitor. Em seus movimentos havia uma graça suave e hipnótica de uma mulher segura de si. Dona Marta Helena forçou a vista. O rosto da desconhecida parecia vagamente familiar, mas sua mente se recusava categoricamente a associar aquela dama deslumbrante e sofisticada com qualquer pessoa da poeirenta e cinzenta Ribeirão da Serra. O som dos saltos finos e elegantes nos degraus de concreto lascados da escadaria da escola ecoava nos ouvidos de Dona Marta Helena com um ritmo alto, e claro, cada passo do casal, que se aproximava, parecia cravar um prego invisível em seu quadro do mundo, cuidadosamente construído. A mulher forçou seus lábios a se esticarem num sorriso ainda mais largo e profissionalmente acolhedor, mostrando uma fileira de dentes perfeitos. Doutor Heitor, que alegria indescritível! Sua voz soou com a habitual vivacidade teatral, abafando os sussurros baixos atrás dela. Estávamos todos tão ansiosos por você. O orgulho da nossa turma, a nossa esperança. Heitor parou no degrau de cima. Ele não sorriu de volta. Seu rosto permaneceu calmo, quase impenetrável, e seu olhar deslizou pela ex-professora com um leve e educado distanciamento. Boa noite, Dona Marta Helena, disse o homem de forma neutra. Sua voz era profunda, sem a menor sombra de pressa. A professora voltou seu olhar curioso para a acompanhante dele. De perto, a seda esmeralda do vestido brilhava em tons profundos e nobres, e o aroma sutil de um perfume caro e marcante esmagou fácil e impiedosamente o cheiro pesado de jasmim que emanava da própria Dona Marta Helena. A desconhecida olhava diretamente para ela. Em seus olhos escuros não havia arrogância nem desafio. Apenas a profundidade calma e segura de uma pessoa que percorreu um caminho longo e complexo. Não vai nos apresentar sua charmosa acompanhante? Cantarolou a professora, cruzando as mãos sobre o estômago. Deve ser sua esposa. Em nossa cidade não se encontram rostos tão sofisticados. Uma convidada da capital, a mulher de vestido esmeralda deu um leve de ombros, ajeitando a ponta do macio chale de cachemira. A senhora me lisonjeia, Dona Marta Helena. A voz da desconhecida soou suave, fluida, como um rio que corre lentamente. Mas aquele timbre familiar fez um calafrio percorrer a espinha da velha professora. Eu sou daqui, da periferia operária de um apartamento úmido na Rua dos Construtores. Na multidão de ex-colegas que se aglomerava perto das portas de entrada, instalou-se um silêncio denso e pesado. Ouvia-se apenas o farfalhar da folhagem de maio nos álamos, agitada pelo vento. Dona Marta Helena olhava fixamente para os traços finos do rosto da mulher, a postura perfeita, a pele bem cuidada, o olhar calmo. E, de repente, através daquela fachada brilhante e cara, surgiram os traços angulosos da menina magra num suéter bordô esgarçado. A menina que, 10 anos antes, sentava-se na última carteira, com a cabeça enfiada nos ombros. A compreensão a atingiu com um golpe. A respiração falhou, como se um torniquete apertasse sua garganta. Sob a camada de base espessa, o rosto da professora começou a manchar-se de vermelho. Larissa. O nome escapou de seus lábios num sussurro seco e rachado. O rosto de Dona Marta Helena tremeu, perdendo sua máscara arrogante. Soares, é você mesma? Sou eu, respondeu Larissa, sem desviar o olhar. Atrás, ouviu-se um A abafado.
Os colegas, as mesmas pessoas que 10 anos antes riram dela ou desviaram os olhos covardemente, agora a olhavam com espanto indisfarçável. Patrícia, a ex-rainha da turma, instintivamente fechou sua jaqueta barata, como se tentasse se esconder, tornar-se invisível. Ricardo, com as tatuagens no pescoço, parou de morder o lábio e ficou imóvel. Meu Deus, Lari! Dona Marta Helena tentou desesperadamente retomar o controle da situação. Deu um passo à frente, estendendo as mãos como se quisesse abraçar a ex-aluna. Como você floresceu, que mulher elegante se tornou, quem diria? Estamos tão felizes em vê-la, em nossa festa. Larissa, suave mas firmemente, deu meio passo para trás, evitando o toque. A senhora quis dizer que deixei de ser um elemento marginal? A frase soou sem um pingo de maldade, mas cada palavra caiu no silêncio, que se seguiu como pedras pesadas. Deixei de estragar a aparência do lugar para as pessoas normais com a minha presença. As mãos da professora penderam no ar impotentes. Ela olhou ansiosamente para a multidão atrás de si. As testemunhas de sua antiga vergonha, de sua crueldade, agora observavam sua humilhação. Larissa, por que relembrar o passado? A voz de Dona Marta Helena tremeu, quebrando-se em notas altas e patéticas. Era uma época tão difícil, nervosa. Os anos 90, todos sobreviviam como podiam. A diretoria me pressionava. Os patrocinadores exigiam uma imagem perfeita. Heitor. Ela se virou para o homem em súplica, tentando encontrar um aliado. Você se lembra, seu pai patrocinou o baile. Ele era rigoroso com os detalhes. Eu estava apenas cumprindo ordens. Heitor lentamente enfiou as mãos nos bolsos do terno azul marinho. Seu maxilar se contraiu sutilmente. Meu pai era um diretor rígido, Dona Marta Helena, mas ele nunca se rebaixou a ponto de dividir crianças em categorias e expulsá-las de uma festa por causa da pobreza, disse ele fria e claramente. Foi exclusivamente sua iniciativa pessoal, sua decisão de humilhar alguém que não podia lhe responder. A professora recuou como se tivesse levado um golpe físico. Seu penteado impecável, envernizado, de repente pareceu um capacete antiquado e ridículo em sua cabeça caída. Ela construíra sua autoridade sobre o medo e a opressão por toda a vida, deleitando-se com seu poder sobre almas jovens. E agora, diante daquela mulher calma e luxuosa e daquele homem forte e independente, todo o seu poder se desfez em pó cinzento. Larissa olhava para a velha professora. Ela esperava sentir o doce sabor da vingança, o triunfo ardente do vencedor, com o qual sonhara em noites insones no dormitório frio do curso técnico. Mas por dentro estava surpreendentemente quieta. Ela via diante de si não um monstro cruel de seus pesadelos de infância, mas uma mulher infinitamente solitária e envelhecendo rapidamente num vestido bordô apertado, que tentava esconder seu fracasso de vida por trás de sorrisos falsos e do sucesso alheio. A raiva é uma bagagem muito pesada, com ela não se vai longe. As palavras sussurradas de seu pai, ditas na pequena cozinha cheia de fumaça 10 anos antes, vieram à mente. Vamos, Heitor. Larissa tocou suavemente a manga de seu paletó. Nossos colegas estão nos esperando. Eles passaram pela figura imóvel de Dona Marta Helena. A multidão de ex-alunos abriu caminho silenciosamente para eles, formando um largo corredor. O farfalhar da pesada seda esmeralda silenciou nas profundezas do corredor da escola, vivamente iluminado. Dona Marta Helena ficou sozinha no topo da escadaria. O vento da noite, com dedos frios, entrou sob o colarinho de seu casaco claro. A festa que deveria ser seu triunfo pessoal passara para as mãos de outras pessoas. Atrás, a porta pesada rangeu. Na escadaria, desajeitadamente, saiu seu Antunes. Ele cheirava, como de costume, a serragem de pinho e sabão barato. Parou ao lado da professora, olhando o casal que se afastava. — Que pancada! Exclamou o professor, coçando o bigode grosso com o dedo caloso. Foi como uma marretada na cabeça. E nem levantaram a voz. É assim que o caráter se forja, do lixo ao luxo. Ele virou a cabeça e olhou para o perfil pálido de Dona Marta Helena. — Por que tá aí no vento? Vai pegar um resfriado. Vamos pro salão. A chaleira já ferveu e as meninas já arrumaram os petiscos. A mulher virou lentamente o rosto para ele. Em seus olhos havia lágrimas de impotência e de uma vergonha aguda e insuportável, que não podia ser lavada nem com perfumes caros, nem com uma prosperidade ostensiva. Ela sentiu em silêncio, reconhecendo sua derrota completa, e apoiando-se pesadamente no corrimão, arrastou-se lentamente atrás do professor. O salão de atos os recebeu com uma onda abafada de calor estagnado, o zumbido denso de dezenas de vozes
e o tilintar de louça de vidro barato. O espaço, que nos tempos de escola parecia enorme para Larissa, quase assustador em suas dimensões, agora se encolhera ao tamanho de uma sala comum, sem nada de especial. As janelas altas estavam cobertas por cortinas de veludo bordô empoeiradas, e do teto jorrava a luz amarelada e forte de lustres soviéticos enormes. As mesas largas, dispostas em forma de U, estavam cobertas com toalhas brancas engomadas, cujas dobras rígidas se projetavam nos cantos. No ar, pairava um aroma complexo e pesado. O cheiro adocicado de um vinho suave e barato misturava-se com o aroma de salame defumado, laquê de cabelo e perfume sufocante. Larissa cruzou o limiar, sentindo deslizar suave e fresco da seda pesada em suas pernas. As tábuas de carvalho soltas do parquet velho cediam levemente sob seus saltos elegantes. Heitor caminhava ao lado dela, meio passo à frente, como um quebra-mar confiável, dissipando a tensão invisível da multidão. Sua presença proporcionava uma incrível sensação de segurança, que ela nunca experimentara naquelas paredes. As conversas nas mesas começaram a diminuir, desfazendo-se em fragmentos sussurrantes e desiguais. Os rostos dos ex-colegas se voltavam para o casal que entrava. Em seus olhares lia-se uma mistura complexa de curiosidade ardente, desconfiança e inveja contida. Heitor afastou com segurança uma cadeira de madeira pesada com encosto rangente. Sente-se. Sua voz soou baixa, mas no silêncio que se instalou, muitos a ouviram. Larissa sentou-se no assento duro, ajeitando cuidadosamente a barra do vestido. O tecido formou belas ondas profundas. Em frente a ela, do outro lado da estreita faixa da mesa, repleta de pratos com frios e guardanapos de papel dobrados em triângulos apertados, estava Patrícia. A ex-rainha da turma mexia nervosamente com os dedos de unhas com esmalte vermelho lascado na borda de um guardanapo. Olheiras profundas marcavam seus olhos. A pele perdera o frescor de antes, adquirindo um tom terroso e opaco. Ela evitava o contato visual direto, examinando atentamente os padrões da toalha de mesa. "Querem beber alguma coisa?" Uma voz rouca e deliberadamente animada soou ao lado. Ricardo, aquele mesmo menino da primeira carteira que outrora carregava a pasta da professora e ria mais alto das desgraças alheias, aproximou-se deles. Agora ele estava de pé, apoiando as mãos magras e cobertas de tatuagens azuladas na beirada da mesa. Cheirava a tabaco forte e a um cansaço crônico. Em seus olhos semicerrados pulsava a insegurança agressiva de um homem encurralado. "Água, por favor", respondeu Heitor calmamente, sem alterar sua postura relaxada. Ele olhou diretamente para Ricardo, sem desafio, mas com a firmeza contra a qual qualquer bravata barata se quebra. Ricardo contraiu a bochecha, serviu água mineral em 2 copos e os colocou com um leve baque diante dos convidados. O gás formou pequenas bolhas nas paredes de vidro. "Que vestido lindo!" disse Patrícia de repente, em voz baixa, sem levantar a cabeça. Sua voz tremia como uma folha seca de outono ao vento. "Deve custar o mesmo que o meu apartamento de 2 quartos na periferia." Larissa olhou para a mulher. Uma tristeza viscosa e pesada se espalhou em seu peito. Ela se lembrava daquela entonação. Era assim que sua própria mãe falava, olhando para as vizinhas bem vestidas que passavam por suas janelas. "Este tecido veio da Itália", respondeu Larissa num tom suave e uniforme. "Eu mesma desenvolvi os moldes à noite, quando abri meu primeiro ateliê minúsculo." Patrícia finalmente ergueu o olhar. Em seus olhos avermelhados nadava uma dor profunda e nua. "Sabe, Soares, quer dizer, Larissa, eu fiquei feliz quando te expulsaram, 10 anos atrás." As palavras saíam com dificuldade. Ela engoliu um gole de vinho tinto de seu copo. O líquido deixou uma marca úmida em seus lábios. Pensei, aí está a justiça. Nós éramos a elite, e você a sujeira debaixo dos nossos pés. Mas a vida, ela sabe pregar peças cruéis. Ela apertou com força a haste fina do copo. "Meu marido bebe. Bebe de forma tão terrível e sem esperança quanto seus pais bebiam. Toda noite volto para casa com medo de abrir a porta. Medo de ver que ele vendeu o último eletrodoméstico. Meus filhos usam roupas doadas. Eu me tornei aquilo de que ri durante toda a minha juventude." Patrícia cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros, numa blusa barata e mal cortada, tremiam num choro silencioso. O eco da antiga dor que ela causara aos outros retornava a ela, multiplicado, destruindo sua própria vida.
Um silêncio pesado e constrangedor pairou sobre a mesa. Os vizinhos de Patrícia se viraram, fingindo estar absortos nas saladas. Ninguém se arriscou a se aproximar e consolar a mulher que chorava. No mundo de pessoas cansadas e desiludidas, a desgraça alheia era percebida como uma doença contagiosa. Larissa não sentiu prazer na desgraça alheia. Não havia aquele triunfo ardente e vingativo sobre o qual se escreve em romances baratos. Olhando para a colega de classe quebrada, ela sentia apenas uma tristeza profunda e penetrante. Diante dela não estava um inimigo do passado, mas uma pessoa profundamente ferida, perdida em seus próprios erros. Heitor, quase imperceptivelmente, cobriu a mão de Larissa, que estava sobre a mesa, com sua mão grande e quente. Seus dedos eram secos e firmes. Naquele breve toque havia mais apoio do que em 1000 palavras ditas. Larissa puxou lentamente um guardanapo de papel, limpou os lábios e se dirigiu a Patrícia. Levante a cabeça, Patrícia. A voz soou baixa, mas continha aquela força irrefutável que faz as pessoas ouvirem. A mulher tirou as mãos do rosto, borrando os restos de rímel barato em suas bochechas. Você não é sujeira debaixo dos pés, disse Larissa, articulando cada palavra, olhando diretamente em seus olhos inchados e chorosos. E nunca foi. Você simplesmente desistiu, permitiu que a fraqueza de outra pessoa arrastasse para o fundo? Se toda noite você tem medo de abrir sua porta, então essa não é a sua porta. Troque a fechadura, junte as coisas dele, comece a costurar, a fazer bolos, a limpar chão, o que for, mas faça isso por seus filhos e não para alimentar o demônio de outra pessoa. Patrícia ouvia, imóvel, como se aquelas palavras estivessem quebrando a espessa camada de gelo que aprisionara sua vontade por longos anos de um casamento infeliz. É fácil para você falar, sorriu Ricardo tortamente da cadeira ao lado, acendendo um cigarro ali mesmo na mesa, apesar da proibição. A fumaça azulada subiu em uma nuvem acre em direção ao teto alto, de seda, ao lado de um cara rico, barriga cheia, não entende barriga vazia. Heitor virou lentamente a cabeça para Ricardo. Seu olhar tornou-se pesado, quase tangível, como um lingote de chumbo. Apague o cigarro, Ricardo. O tom de Heitor era absolutamente calmo, sem um pingo de agressão, mas o ar ao redor de repente ficou denso e frio. Há mulheres aqui e elas não são obrigadas a respirar essa porcaria. Ricardo enrijeceu, os dedos apertando o cigarro. Ele estava acostumado a resolver conflitos com gritos e ameaças em ruas escuras. Mas diante daquela confiança glacial e inabalável, sua audácia de rua vacilou. Ele encontrou o olhar de Heitor e, após alguns longos e vibrantes segundos, esmagou silenciosamente a bituca nos restos de salada de seu prato. Larissa respirou fundo. O contraste entre seu presente e aquele passado viscoso, que a puxava para o fundo, era ensurdecedor. Ela se lembrou das notas amassadas na lata de biscoitos, das costas curvadas do pai e de sua voz abafada. Não olhe para trás, Lari. Somente agora, sentada naquele salão abafado entre pessoas que perderam seus sonhos, ela compreendeu plenamente a grandeza do feito de seu pai. Ele, um homem doente e dependente, encontrou forças para empurrar, lá para fora daquele pântano, sacrificando-se para que ela pudesse usar seda pura e não temer o amanhã. Nesse momento, as portas duplas do salão de atos se abriram com um rangido alto. No limiar, estava Dona Marta Helena. Seu rosto estava coberto por manchas vermelhas irregulares e sua respiração era ofegante e pesada. Ela não parecia mais a anfitriã, orgulhosa e autoritária. Era uma mulher envelhecendo, confusa, cuja filosofia de vida sofrera um colapso devastador. Atrás dela, caminhando pesadamente, entrou seu Antunes, carregando um bolo enorme, desajeitadamente cortado, numa bandeja de plástico. O silêncio no salão tornou-se absoluto. Ouvia-se apenas o zumbido do vento da noite do lado de fora, balançando os galhos dos velhos álamos da escola. Seu Antunes caminhou pesadamente até a mesa central. As solas de borracha de suas botas grossas produziram um rangido longo e queixoso no parquet ressecado. Ele pousou a bandeja de plástico na toalha branca. No ar abafado, espalhou-se instantaneamente o aroma denso e enjoativo de pão de ló, de baunilha e creme de manteiga gorduroso. As flores de creme rosa na superfície do bolo de supermercado desajeitado tremiam levemente a cada movimento. Dona Marta Helena permaneceu parada perto da porta,
A sombra do lustre maciço caiu sobre seu rosto, acentuando bruscamente as dobras profundas e amargas ao redor de seus lábios firmemente cerrados. O tecido rígido do vestido bordô não parecia mais uma armadura. Agora parecia um estojo apertado e desconfortável, do qual a mulher desesperadamente queria sair. Em algum lugar na extremidade distante da mesa, uma melodia polifônica de celular tocou com um acorde agudo e estridente. O som atingiu os nervos tensos dos presentes. Patrícia arrancou freneticamente de sua bolsa, gasta um aparelho grosso de botões e apressadamente recusou a chamada, encolhendo a cabeça nos ombros com um ar culpado. O silêncio vibrante retornou, tornando-se ainda mais denso. A professora deu um passo incerto para frente. Os dedos de suas mãos amassavam inquietamente o tecido liso do casaco, claro que ela esquecera de tirar no guarda-volumes. Eu, sua voz, sempre caracterizada por uma clareza de comando, agora se quebrou num sussurro seco e rachado. Ela pigarreou, tentando engolir com dificuldade a saliva viscosa. Eu não queria atrapalhar vocês. Apenas. Ela se calou, olhando desnorteada para os rostos de seus ex-alunos. Rostos de pessoas cansadas, quebradas pela rotina, que outrora haviam absorvido cada palavra sua. Ninguém a olhava com a mesma subserviência de antes. Seus olhares estavam vazios, e apenas os olhos de Larissa olhavam diretamente, calmos e claros. Larissa levantou-se suavemente da cadeira. A seda esmeralda pesada farfalhou suavemente, brilhando sob a luz das lâmpadas amareladas. Ela pegou da mesa uma xícara de porcelana vazia com uma fina borda dourada, serviu-se de chá quente de um grande bule. O líquido escuro e denso soltou um vapor leve. A moça contornou a mesa e se aproximou da ex-professora. A distância entre elas se reduziu a um passo. Dona Marta Helena recuou instintivamente, esperando uma repreensão pública, uma zombaria cruel, o final lógico de sua queda. Bebê. A professora estendeu a mão hesitante. Seus dedos tremiam com uma traição fina. O pires tilintou suavemente contra a xícara. Por que você está fazendo isso comigo? A mulher exalou quase inaudivelmente, olhando para a superfície escura do chá. Seria melhor se você tivesse gritado. Melhor se tivesse me expulsado daqui, como eu fiz com você em 98? Teria sido justo? Larissa olhou para a mecha grisalha que escapara do penteado impecável de Dona Marta Helena. Diante dela não estava uma tirana autoritária, mas apenas uma mulher velha e profundamente infeliz, cuja vida passara em tentativas vãs de parecer importante através da humilhação dos outros. O eco daquela dor antiga, que vivera em Larissa por anos, de repente perdeu sua força. Dissolveu-se, não deixando nada para trás além de um vazio claro e sereno. Meu pai, Larissa, pronunciou esta palavra com carinho e calor especiais. Muitos anos atrás me disse uma coisa muito importante. Ele disse que a raiva é uma bagagem muito pesada. Se você a arrastar pela vida inteira, não sobrará forças para carregar algo verdadeiramente valioso. Ela fez uma pequena pausa, deixando as palavras assentarem na consciência dos outros. Heitor a observava atentamente de seu lugar. Em seu olhar, lia-se um respeito profundo e genuíno pela força de espírito daquela mulher. Eu não vim aqui para acertar as contas, continuou Larissa, sua voz soando um pouco mais alta para que todo o salão pudesse ouvir. A vingança é para aqueles que estão presos no passado. Eu vim apenas para ter certeza definitiva. Aquela menina assustada de suéter velho não existe mais. Ela cresceu e não precisa mais da aprovação de ninguém, muito menos da sua. Dona Marta Helena baixou a cabeça. Uma lágrima grande escorreu lentamente por sua bochecha empoada, deixando um rastro úmido. Pela primeira vez em muitas décadas, ela chorava em público. E aquelas lágrimas lavavam os resquícios de sua falsa grandeza. Ela entendeu que havia perdido completa e irrevogavelmente. Mas naquela derrota havia um alívio estranho e purificador. Ela não precisava mais manter as costas retas. Não precisava mais desempenhar o papel de uma supervisora rigorosa. Seu Antunes aproximou-se delicadamente por trás, pegando com cuidado o casaco das mãos enfraquecidas da professora. Deixe-me levar para o guarda-volumes, resmungou ele com sua voz grave, lançando um breve olhar de aprovação a Larissa. Sente-se conosco, Dona Marta Helena. Larissa apontou para uma cadeira vazia ao lado de Patrícia. Somos todos adultos aqui e todos temos o que lembrar.
A tensão no salão de atos se rompeu como uma corda esticada demais. Alguém suspirou ruidosamente, as cadeiras arrastadas rangeram, as conversas baixas recomeçaram. Ricardo serviu-se de um copo cheio de suco de cereja e o bebeu de um gole, olhando pensativo para a janela escura. Patrícia, pela primeira vez na noite, sorriu timidamente, puxando para si um prato de frutas. Larissa voltou ao seu lugar. Heitor inclinou-se um pouco em sua direção. Dele emanava um leve aroma de perfume caro com notas de cedro e vento fresco. Você se conteve há 10 anos, quando simplesmente saiu da sala sem se rebaixar à multidão, respondeu Larissa, sentindo uma leveza incrível em todo o corpo. Às vezes, não revidar um golpe é a maior força. A festa ganhava ritmo, mas não era mais o encontro falso e tenso que a escola planejara. Eram as exéquias de suas ilusões juvenis e, ao mesmo tempo, um passo tímido em direção à aceitação de seu presente. Dona Marta Helena sentava-se na beirada da cadeira, bebendo em pequenos goles o chá frio e ouvindo em silêncio seus ex-alunos compartilharem não suas vitórias, mas seus medos e esperanças. Pela primeira vez, ela os via como pessoas vivas e não como material para moldar. Lá fora, escurecera completamente. A luz forte das janelas da escola caía no asfalto, cortando a noite de maio em quadrados amarelos e uniformes. A história, que começara com uma amarga humilhação, lentamente se dirigia para a luz, deixando para trás os labirintos escuros dos erros alheios. O salão de atos foi se enchendo gradualmente com um ruído denso e viscoso de revelações embriagadas. O nível de tensão inicial caiu, substituído por uma nostalgia melancólica e intensa de pessoas tentando encontrar no passado ao menos um grão de justificativa para o seu presente. Larissa sentiu o abafamento do local começar a pressionar suas têmporas como um aro pesado e pulsante. O cheiro adocicado do creme de manteiga derretendo no bolo intocado misturava-se com o aroma de álcool forte e fumaça de tabaco, que ainda assim se infiltrava pela janela entreaberta. Aqui reinava um vazio fresco e retumbante. Os sons da música e do salão chegavam até aqui como batidas surdas e intermitentes. Larissa empurrou a pesada porta de madeira da saída de emergência. As velhas dobradiças enferrujadas rangeram longamente, deixando-os entrar numa estreita varanda de concreto que dava para o pátio dos fundos da escola. O ar noturno de maio atingiu seu rosto com uma lufada revigorante. Cheirava a terra úmida, a folhagem jovem e a casca amarga dos velhos álamos. Larissa inspirou profundamente, sentindo seus pulmões se expandirem. O frescor da noite esfriou agradavelmente suas bochechas quentes. A moça se enrolou mais apertadamente em seu macio chale de cachemira. Seus dedos finos deslizaram pelo tecido delicado e maleável. Heitor saiu logo atrás, fechando cuidadosamente a porta maciça. A fechadura de metal soou com um clique suave, isolando-os dos dramas alheios e dos arrependimentos tardios. O homem se apoiou nos parapeitos de concreto ásperos e com tinta descascada, tirou do bolso interno do paletó uma cigarreira de prata lisa, mas não a abriu. Apenas a girava lentamente em suas mãos grandes, captando os reflexos fracos do poste de luz no metal polido. Estou exausta, admitiu Larissa, mas de uma forma estranha, mais como esvaziada. Larissa ficou ao lado dele, o olhar fixo na escuridão da cidade provinciana adormecida. Em algum lugar ao longe, além da linha dos prédios de 5 andares, um trem de carga noturno apitou longa e melancolicamente. A vibração do trem pesado era sutilmente transmitida através da laje de concreto sob seus pés. Eu vim para cá com um peso enorme de mágoa antiga. Por alguma razão, eu achava que precisava provar algo para Dona Marta Helena, para Patrícia, para o Ricardo. Provar que eu sobrevivi e me tornei alguém. Mas acontece que não havia a quem provar. Eles se puniram sozinhos. A vida se mostrou muito mais cruel do que qualquer uma das minhas fantasias infantis de vingança. Heitor riu baixo. Naquele breve riso não havia alegria, apenas a amarga compreensão das leis imutáveis do universo. Sabe por quê? Alguns anos depois da formatura, comecei a te procurar na capital. Ele virou a cabeça, estudando atentamente o perfil dela na penumbra. Quando, contra a vontade do meu pai, abri meu escritório de arquitetura, precisei de decoradores. Analisei dezenas de portfólios da moda, todos iguais, brilhantes, absolutamente sem alma. E então, passando por um pequeno ateliê na periferia, vi por acaso um vestido na vitrine. Verde esmeralda, com um corte incrivelmente complexo e profundo. Naquelas linhas havia tanta classe, tanto orgulho silencioso e inabalável.
Soube na hora de quem era o trabalho. Eu me lembrava dos seus esboços nas capas dos cadernos da escola. Larissa baixou os longos cílios. As memórias dos primeiros anos na cidade desconhecida vieram como uma onda quente, mas ansiosa. O quarto apertado e ventoso no dormitório estudantil, o zumbido monótono da velha máquina de costura até o amanhecer, os dedos picados até sangrar. E o medo pegajoso e constante de que as economias não seriam suficientes para pagar o aluguel barato. Você veio ao meu ateliê naquela época não como filho arrogante do dono da empreiteira. Ela sorriu suavemente com suas memórias. Você veio como um cliente comum e nunca mencionou aquele dia na aula de química. Nunca tentou usar meu sentimento de gratidão. Gratidão é uma base muito frágil para um relacionamento, Larissa. Heitor guardou a cigarreira no bolso interno. Sua mão forte pousou no parapeito de concreto frio a milímetros da dela. De seus dedos emanava um calor constante e seguro. Eu queria que você visse em mim um homem confiável, não um salvador do passado. Meu pai passou a vida inteira comprando pessoas, prestando-lhes favores financeiros e exigindo em troca submissão absoluta. Jurei a mim mesmo que nunca seguiria seu caminho. Atrás da porta de vidro fosco, uma sombra maciça e indistinta passou. Na varanda, respirando pesadamente e com dificuldade, apoiando-se numa grossa bengala de madeira, saiu seu Antunes. O professor pigarreou embaraçosamente em seu punho enorme, tentando não quebrar a frágil intimidade da conversa deles. Desculpem a intromissão. Jovens, resmungou ele com sua voz grave, movendo-se desajeitadamente de um pé para o outro. A borracha de suas botas rangeu no concreto. É que a dona Marta Helena pediu para avisar. Ela está indo para casa. Ficou sem jeito de vir aqui depois de tudo, mas pediu para agradecer por não a terem humilhado em público. Larissa virou-se lentamente para o velho professor. Ela não tem absolutamente nada a me agradecer, seu Antunes, respondeu a mulher. Calma e serena. Eu não fiz isso por ela. Fiz isso exclusivamente por mim, para não carregar essa sujeira de anos para dentro da minha casa. O professor assentiu compreensivamente, mastigando pensativamente seu bigode grisalho e farto. Sábio, muito sábio, mocinha. Seu pai teria muito orgulho de você. O Geraldo era um cara gente boa, com mãos de ouro, se não fosse pela maldita cachaça. Quando ele consertava aqueles mecanismos finos na fábrica de relógios, nenhuma máquina falhava. Pena que não conseguiu consertar a própria vida. A menção ao pai a atingiu como uma agulha afiada e dolorosa, em algum lugar profundo sob as costelas. Larissa respirou, de forma entrecortada. O gosto da umidade noturna agora lhe parecia amargo, como uma infusão de losna. O senhor o conhecia bem? Perguntou ela em voz baixa, aproximando-se um passo do professor. Quem em Ribeirão da Serra não conhecia o Geraldo Soares? Seu Antunes apoiou-se pesadamente com as duas mãos no cabo de madeira da bengala. Trabalhamos juntos na mesma oficina, ombro a ombro, até a empresa falir. Quando você foi embora, em 98, ele se entregou, de vez. Sua mãe faleceu alguns meses depois, consumida pelo álcool de má qualidade. E ele andava pela cidade como um saco vazio, estripado. Só repetia para os homens no depósito: pelo menos a minha filha agora vai andar limpa, vai ser gente. Ele te deu até o último centavo, ganhado com suor e sangue. Ele mesmo se virava com pão duro e água da torneira, só para que você pudesse sair daquele pântano. As palavras do velho professor caíam na escuridão da noite pesadamente, como pesos de ferro no fundo de um poço profundo. O eco da dor alheia, a dor excruciante de seu próprio pai, atingiu Larissa com uma força nova e esmagadora. Ela sempre soubera de seu enorme sacrifício. Mas agora, ouvindo essa confirmação direta de um estranho, sentiu toda a profundidade incrível de sua tragédia pessoal. Geraldo literalmente comprara seu futuro brilhante ao preço de seu próprio definhamento lento. Heitor deu um passo decidido em sua direção. Sua mão quente e larga pousou firmemente em seu ombro, puxando-a gentilmente para si. O gesto era autoritário, protegendo-a dos demônios invisíveis do passado. Larissa fechou os olhos, permitindo-se por um breve segundo apoiar-se em sua força inabalável. O tecido denso de seu paletó cheirava a cedro e a uma segurança absoluta. Vamos para dentro, comandou o homem suave, mas insistentemente, olhando para o rosto pálido de Larissa. O vento está ficando mais forte, é hora de nos despedirmos deste lugar. A porta pesada fechou-se atrás deles com um baque surdo e denso, cortando o vento fresco da noite. Dentro do prédio da escola pairava uma cortina espessa, quase palpável, de cheiros de carne assada fria, álcool e lilazes,
murchando em potes de vidro. A festa perdia rapidamente suas cores, transformando-se numa obrigação penosa. O salão de atos agora lembrava uma sala de espera numa estação de trem abandonada, onde passageiros aleatórios esperam por um trem há muito cancelado. Larissa caminhava pelo corredor do primeiro andar, sentindo a leve vibração das tábuas velhas sob seus saltos. O zumbido das vozes alheias tornava-se cada vez mais baixo. Vindo em direção a eles, arrastando os sapatos gastos com incerteza, estava Patrícia. Larissa, Heitor. Patrícia hesitou, sem ousar levantar os olhos. Sua voz soava rouca, desprovida de qualquer confiança. Eu preciso pedir desculpas pelo meu desabafo na mesa sobre o vestido e a riqueza. É a raiva que fala em mim. Uma raiva feroz de mim mesma. Eu te invejo, Larissa, com uma inveja negra e pegajosa. Ela respirou fundo, esfregando os pulsos finos como se tentasse se aquecer num ambiente abafado. Olho para você e percebo que partimos de posições completamente diferentes. Eu tinha tudo: pais amorosos, conforto, perspectivas. Você tinha um pai alcoólatra e roupas velhas. E aos 30 anos trocamos de lugar. Como isso aconteceu? Onde foi que eu errei o caminho? Larissa parou. A seda esmeralda pesada caiu suavemente em grandes dobras ao redor de suas pernas. Ela não sentia um pingo de superioridade diante daquela mulher quebrada. Apenas uma compaixão profunda e serena de quem também passou pelo purgatório e conhece o preço de cada passo dado. A vida não perdoa a traição a si mesmo, Patrícia, respondeu Larissa com um tom suave e uniforme. Você esperou que alguém forte viesse e resolvesse seus problemas. Um marido, parentes influentes, um golpe de sorte. E eu sabia que atrás de mim havia um vazio absoluto. Eu não tinha em quem me apoiar, a não ser em mim mesma. Tolstói uma vez observou com muita precisão: todos fazem planos para mudar o mundo, mas ninguém planeja mudar a si mesmo. Você se apega ao passado, aos seus méritos escolares, e eles há muito perderam o valor. Patrícia fez uma careta de dor, como se as palavras tivessem atingido fisicamente uma ferida aberta. E o que eu faço agora? Em sua pergunta havia uma súplica. Meu marido bebe até o último centavo. As crianças se assustam, se escondem nos cantos quando ele chega. Sinto-me como se estivesse numa armadilha. Heitor, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente. O tecido denso de seu paletó sussurrou quase inaudivelmente. Para começar, pare de sentir pena de si mesma, Patrícia. A voz do homem soou firme, sóbria, sem sentimentalismos desnecessários. A armadilha existe apenas na sua cabeça. Você está permitindo que a vida de seus filhos seja destruída para preservar a ilusão de um casamento. Junte suas coisas, vá embora, seja para um quarto num dormitório, seja para a casa de parentes distantes. Se não encontrar forças para fazer isso por si mesma, faça por eles. Caso contrário, em 10 anos, eles dirão a você a mesma coisa que você disse a si mesma hoje. Patrícia baixou a cabeça. As lágrimas caíam silenciosamente no linóleo velho da escola, deixando manchas escuras e úmidas. Ela sentiu impulsivamente, sem dizer mais uma palavra, contornou-os e desapareceu rapidamente na penumbra da escadaria. Larissa seguiu com o olhar. Em seu peito espalhava-se uma sensação clara e serena de conclusão. 10 anos antes, ela fugira dali, impulsionada pelo medo e pela humilhação. Hoje, ela pagava suas dívidas, não com vingança, mas com a verdade amarga, mas curativa. Eles continuaram seu caminho para a saída. No final do longo corredor, a porta entreaberta do laboratório de química, o mesmo onde a sentença cruel de Dona Marta Helena, fora proferida, brilhava fracamente. Larissa diminuiu o passo involuntariamente. Os dedos de Heitor pousaram encorajadoramente em sua cintura, transmitindo um calor seguro e constante. A moça empurrou a porta de madeira. A sala estava escura. Apenas a luz de um poste de rua solitário entrava pelas janelas altas, destacando da escuridão as fileiras de carteiras velhas com arranhões profundos nos tampos de madeira. No ar pairava o cheiro sutil e ácido de reagentes, e o pó de giz impregnado nas paredes. Larissa olhou para a última carteira perto da janela. Parecia-lhe que via fisicamente ali uma menina magra, encolhida, uma adolescente num suéter bordô áspero, uma menina que escondia seus esboços e sonhava desesperadamente em se tornar invisível. Ela mentalmente estendeu a mão para aquela menina. Você não precisa mais se esconder, sussurrou Larissa para si mesma. Você sobreviveu. Nós sobrevivemos.
e criamos a beleza que você desenhava em seus cadernos. Durma em paz, meu passado, eu te liberto. O peso invisível que ela carregara inconscientemente nos ombros por longos anos finalmente se dissolveu, dando lugar a uma leveza incrível. O sacrifício do pai não fora em vão. Seus reais amassados, cheirando a graxa de máquina e desespero, haviam germinado em brotos incrivelmente fortes e belos. Ela se tornara a mulher que ele sonhara que ela fosse. Orgulhosa, independente, capaz de perdoar. Acabou. Heitor a puxou suavemente para si. Sua respiração tocou sua têmpora. Não temos mais nada a fazer aqui. Esta cidade ficou para trás. Larissa encostou a bochecha no tecido denso de seu terno, ouvindo o batimento regular e calmo de seu coração. Vamos para casa, Heitor, para a nossa vida real. Eles saíram para a ampla escadaria da escola. A noite de maio finalmente tomara posse, cobrindo o Ribeirão da Serra com uma cúpula de veludo escuro. Raras estrelas brilhavam fracamente através da névoa da cidade. Perto dos portões de ferro, o carro preto esperava fielmente, brilhando opacamente com seus lados polidos sob a luz do poste amarelo. Heitor abriu a porta para ela. O interior os recebeu com um aroma sutil de couro caro e uma leve frescura. O motor ronronou, satisfeito e potente. O carro partiu suavemente, seus pneus largos sussurrando no asfalto esburacado da rua provinciana. O prédio da escola desapareceu rapidamente na curva, tornando-se para sempre apenas uma página virada no livro de seu destino. À frente, estendia-se a longa e reta estrada, o caminho para casa. Em outubro de 2010, o outono foi excepcionalmente claro e silencioso. A natureza parecia ter congelado numa calma contemplativa, cobrindo a terra com um tapete denso de folhas de cobre e ouro. A nova e espaçosa casa, que Heitor projetara 2 anos antes, ficava numa pequena elevação, harmoniosamente integrada à paisagem de um pinhal. Pela janela panorâmica aberta entrava um ar fresco e cristalino, impregnado do aroma forte de resina de pinho e musgo úmido. Larissa estava sentada em sua ampla mesa de trabalho de freixo claro. A superfície da madeira estava polida até uma lisura perfeita, e a mulher passava a mão sobre ela com prazer, sentindo o calor natural e vivo do material. Em sua oficina iluminada reinava uma ordem impecável. Rolos de linho denso, seda finíssima e veludo pesado repousavam cuidadosamente em prateleiras especiais, organizados por tonalidade. Ela estava alisando cuidadosamente um pequeno molde. Não era um pedido para um cliente de elite de seu ateliê em expansão, mas um minúsculo casaquinho de algodão macio e respirável. Larissa estava esperando um filho. Essa nova e maravilhosa condição enchia cada um de seus dias com uma luz profunda e constante. Os medos do passado, a ansiedade eterna pela manhã, haviam se dissolvido completamente, dando lugar a uma confiança criativa. No corredor, ouviram-se passos firmes e ritmados. A porta da oficina se abriu suavemente e Heitor entrou. Ele usava um suéter de malha grossa e volumoso, que o protegia bem da umidade do outono. Em suas mãos, segurava um pequeno pacote retangular, embrulhado em papel pardo e amarrado com um barbante rústico. Do pacote emanava um cheiro sutil e familiar de correio e poeira de estrada. O carteiro acabou de trazer. A voz de Heitor soava animada. Ele se aproximou e colocou o pacote na borda livre da mesa. Endereço de remetente: Ribeirão da Serra. Não há nome de remetente, apenas o número da agência dos Correios. Larissa deixou de lado o giz de alfaiate. O baqueçudo do giz na madeira pareceu anormalmente alto no silêncio da manhã. O nome de sua cidade natal não lhe causava mais pânico ou desejo de se esconder, mas uma leve onda de surpresa ainda assim percorreu seu corpo. Nos últimos 2 anos, eles não haviam entrado em contato com nenhum ex-colega ou professor. Sua vida passada ficara para trás, nos degraus da velha escola, naquela noite quente de maio. Ela pegou uma tesoura de metal pesada e cortou cuidadosamente o barbante. O papel pardo cedeu com um som seco e farfalhante. Dentro havia uma caixa de madeira escura, habilmente esculpida. Na tampa, um ornamento vegetal intricado estava gravado a fogo. Um entrelaçamento de folhas de carvalho e bolotas. Trabalho fino. Heitor, com o interesse profissional de um arquiteto, avaliou a peça, tocando os padrões esculpidos com os dedos. A madeira foi trabalhada à mão, sem o uso de máquinas complexas. Sente-se a mão do artesão. Larissa levantou a leve tampa de madeira. De dentro veio o cheiro de serragem de pinho fresco. No fundo da caixa, sobre uma base de feltro macio,
havia uma figura habilmente esculpida de um cavalinho de balanço. E uma folha de caderno de linha fina dobrada em 4. A moça desdobrou a mensagem. O papel farfalhou agradavelmente em seus dedos. A caligrafia grande e arrojada, com forte pressão da caneta, era-lhe vagamente familiar. Olá, Larissa, e a você, Heitor, meu sincero respeito, diziam as primeiras linhas. Quem escreve é o seu Antunes, ex-professor de marcenaria. Consegui seu endereço pelo cadastro do Estado. Não se incomodem com a perturbação de um velho. Esculpi este brinquedo para seus futuros herdeiros. A madeira é um material vivo. Não absorve energia ruim, apenas a boa. Larissa sorriu involuntariamente. A imagem do professor alto e corpulento, com seu bigode farto, surgiu em sua memória com uma clareza surpreendente. Ela continuou lendo em voz alta, para que Heitor pudesse compartilhar com ela as notícias do passado. Pensei muito se deveria perturbá-los, mas decidi que vocês deveriam saber que sementes germinaram após sua partida. Aquela noite de reencontro mudou muita coisa em nossa cidade poeirenta. Foi como abrir uma janela num quarto abafado. A Patrícia, sua colega, um mês depois, juntou seus pertences e largou o marido imprestável. Levou os filhos, alugou um canto na periferia. Foi difícil para ela, como foi difícil, mas o orgulho nela despertou. Conseguiu um emprego numa padaria, amassa pão. O rosto clareou, começou a andar de cabeça erguida. Ela diz que suas palavras sobre o demônio alheio não a deixaram dormir à noite até que ela tomasse uma decisão. O Ricardo, nosso valentão local, foi para o norte. Disse aos homens no ponto de ônibus: chega de vadiar, vou trabalhar de verdade. Já que até umas meninas conseguiram virar gente. Conseguiu um emprego numa plataforma de petróleo. Agora manda dinheiro para a mãe regularmente. Larissa se calou, recuperando o fôlego. Uma sensação incrível e expansiva se espalhou em seu peito. A visita dela e de Heitor, sua recusa ao escândalo e à vingança funcionaram como uma pedra atirada em água parada, espalhando ondas de purificação por toda a Ribeirão da Serra. Pessoas presas em suas mágoas viram outro caminho. Impressionante, disse Heitor em voz baixa, olhando para os pinheiros visíveis pela janela. O vento balançava suavemente seus topos felpudos. Acontece que para mudar o mundo ao redor, às vezes basta não multiplicar a maldade. Não responder a um golpe com outro. Larissa sentiu e voltou o olhar para o último parágrafo da carta. A tinta ali estava um pouco irregular, como se fosse difícil para o escritor encontrar as palavras. E agora, o mais importante, sobre a dona Marta Helena. Ela pediu demissão da escola logo após aquela noite. Ela mesma colocou o pedido na mesa do diretor. Ficou doente por um longo tempo, não saía de casa. E nesta primavera eu a encontrei na feira da cidade. Ela estava comprando mudas de plantas. E sabe, Larissa, aquela rigidez nela desapareceu. Comprou um pequeno terreno fora da cidade, cultiva flores. As peônias dela, diz ela, crescem até a metade da altura de uma pessoa. Pediu desculpas a mim por ter me olhado com desdém no passado. Tornou-se uma aposentada comum e tranquila. E ela me pediu para lhes transmitir uma única palavra, se eu resolvesse escrever. A moça passou o dedo pela última linha, escrita com uma pressão especial. Ela pediu para transmitir apenas uma palavra: obrigada. Larissa exalou lentamente. 8 letras, escritas com tinta azul em papel de caderno simples. Mas naquela breve palavra cabia uma vida humana inteira. Uma vida que fizera uma curva dolorosa e longa da arrogância surda à humildade, da crueldade destrutiva à alegria terrena e silenciosa de cultivar flores num canteiro. Dona Marta Helena não agradecia pela condescendência no baile. Agradecia a ex-aluna por ter quebrado, de forma impiedosa mas honesta, o espelho distorcido no qual a velha professora se olhara por tantas décadas. Larissa dobrou a folha cuidadosamente ao meio, depois mais uma vez alisando as dobras, e colocou a mensagem delicadamente no fundo da caixa de madeira. O cavalinho de balanço de madeira, esculpido pelas mãos rústicas e calosas do velho professor, parecia agora o presente mais precioso do mundo. A madeira, lisa e polida, guardava o calor de mãos humanas e aquela mesma energia luminosa da criação sobre a qual seu Antunes escrevera. Que coisa incrível, disse a moça em voz baixa, encostando a cabeça no ombro do marido.
A lã macia de seu suéter volumoso aquecia agradavelmente sua pele. Fomos lá há 2 anos para fechar nossa própria página pessoal do passado e descobrimos que as pessoas viram que é possível viver de outra forma. Heitor a abraçou por trás, colocando as mãos largas em sua barriga levemente arredondada. Naquele gesto havia a proteção absoluta e primordial de sua família, de sua continuação. Pela janela panorâmica aberta, o pinhal de outono sussurrava suavemente. O vento balançava os galhos verdes e felpudos, derrubando na terra úmida as agulhas secas e amareladas. Meu pai sempre me ensinou que o perdão é para os fracos. A voz grave e profunda de Heitor se fundia com o murmúrio constante das árvores. Ele achava que qualquer ofensa deveria ser queimada a ferro em brasa para que os outros não se atrevessem a repetir. E só depois de te conhecer, só depois de ver como você construiu sua vida a partir dos escombros, eu entendi o principal erro dele. A vingança te prende ao ofensor para sempre, com uma corrente de aço forte. Você se torna seu refém eterno. E o perdão? Ele corta essa corrente com um único golpe. Larissa virou-se para o marido. Em seus olhos escuros, refletia-se a luz suave da manhã da oficina e a sabedoria profunda e sofrida de um homem maduro, que também conseguiu se libertar das mágoas de um pai autoritário. Ela pensou no pai, no carregador curvado Geraldo, que muitos anos antes escondia reais amassados numa lata de biscoitos. Ele não viveu para ver esta manhã clara de outono. Não viu esta casa espaçosa, cheirando a freixo e café fresco, mas foi seu sacrifício incrível e invisível para o mundo que se tornou a base sobre a qual Larissa construiu sua felicidade. Ele conseguiu, na hora mais sombria de sua vida, preservar um pequeno raio de luz para sua filha. E esse raio agora iluminava não apenas o caminho dela, mas também o caminho daquelas pessoas em Ribeirão da Serra que encontraram forças para recomeçar. A moça pegou a tesoura de alfaiate da mesa e, com um movimento firme e seguro, cortou a borda do algodão fino para o futuro casaquinho de bebê. O metal produziu um som limpo e agradável. A história, que começara muitos anos antes numa sala de química apertada e empoeirada, estava finalmente encerrada. O ciclo se fechou, para nunca mais se repetir. O perdão não é um favor àquele que te machucou. É a única chave capaz de abrir a jaula na qual você mesmo se aprisionou. A verdadeira força não se mede pela capacidade de revidar, mas pela habilidade de transformar a maldade alheia em sua própria luz, quebrando a corrente de sofrimento por aqueles que virão a este mundo depois de você. A verdadeira justiça consiste em ser feliz, apesar de tudo. A história de Larissa e Heitor tocou você? Como você acha que os protagonistas agiram ao se recusarem a uma vingança pública contra seus ofensores? Você já teve que perdoar mágoas profundas em sua vida e como isso mudou seu destino? Compartilhe sua sabedoria de vida nos comentários. Nós lemos cada um deles. Se esta história ressoou em sua alma, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder novas histórias profundas e de vida.